dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Estamos caminhando para o final do nosso curso desse ano, né? E retomaremos no ano que vem, se o Senhor permitir, nessa mesma temática. Vamos começar orando, né? Que a melhor maneira de começar o estudo das Escrituras é orando. Vou abrir aqui já, deixar minha Bíblia preparada. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de juntos estudarmos as Escrituras. Contamos, Senhor, e confiamos inteiramente na direção do Seu Espírito para nos dar sabedoria, para nos dar iluminação, iluminar nosso caminho, nossa fé, hoje, nesse tempo, como tem feito ao longo da história, na vida de todos os nossos irmãos. Nós oramos por isso, Senhor. Pedimos que essa igreja seja edificada na palavra do Senhor. Enquanto estamos juntos, alimenta, Senhor, o nosso coração. Quando estamos depois separados na nossa vida diária, mantém-nos firmes na fé, Senhor. Nós confiamos tudo a Ti. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós terminamos na aula passada um ciclo, de 3 lições em que nós tratamos sobre a estrutura do livro. Tá? Então o livro tem aí seus 22 capítulos, né? E nós estudamos como eles se encaixam, como eles estão organizados. Vocês perceberam que não tem uma forma padrão, mas tem aquelas formas, digamos, mais razoáveis, que permitem um maior esclarecimento. O que eu quero estudar com vocês hoje, e provavelmente essa lição vai abranger também a próxima aula, é métodos de interpretação. Pode parecer uma coisa assim meio, meu Deus, o que é métodos de interpretação? Mas sempre que eu trato de método, tanto aqui como no estudo da Bíblia, como dando aula em outro lugar e tal, eu gosto de pensar no que significa a palavra método. A gente usa método para diversas coisas. Para qualquer trabalho você tem um método. Mesmo que você não pense qual é o método de arrumar a cama, qual é o método para fazer um determinado trabalho, na verdade você está usando um método. Então a palavra método tem um significado bem bonito, porque ela é formada de meta, a palavra que vocês conhecem, meta, que existe em diversas palavras, mais odos, que vocês também conhecem. A palavra odos é caminho. E isso aqui já explica tudo o que método significa. E a palavra meta significa para. Então a gente poderia entender método como o caminho para alguma coisa. Tudo que você tem como plano, por exemplo, eu vou viajar, eu vou para tal lugar. Qual é o método que eu vou usar? Qual é o caminho que eu vou usar para chegar lá? Então, método nada mais é do que caminho para. No caso aqui, interpretação. Então, nós temos diante de nós um livro difícil, é inegável que Apocalipse é um livro difícil, e nós queremos interpretá-lo, nós queremos extrair dele sentido. Nós queremos que o Apocalipse, que o livro, faça sentido para nós. Nós podemos perceber claramente, concluir assim, que esse livro foi escrito por João, como nós vimos, para um determinado grupo de cristãos, e podemos entender, podemos concluir que esse material, ao ser aberto por esses irmãos, foi entendido, foi interpretado. E alcançou para esses irmãos o objetivo do autor. Qual o objetivo? Consolar, exortar, advertir. Tudo isso que a gente vê escrito aqui, pelo menos no capítulo 2 e 3.
olha, guarda o que tens, arrepende-te, volta, cuida, né? Então, se a gente entende que o livro foi interpretado, né, foi entendido por esses irmãos, nós queremos também alcançar esse objetivo, né? Qual o objetivo? Entender o livro. Ao invés de ler esse livro como sendo uma ficção científica, né, ou um filme de Hollywood, uma coisa cheia de bichos e raios e trovoadas, né, nós queremos que o Apocalipse alcance na nossa vida o mesmo significado, ou pelo menos o mais possível, que esses irmãos tiveram. Diante desse objetivo, a gente pode fazer essa pergunta: qual é o caminho para isso? Qual é o método, né? E então eu quero apresentar para vocês alguns caminhos que já foram testados ao longo da história da igreja. Deu para entender? Todos os irmãos que abriram o Apocalipse nas mais diversas línguas do mundo, né, nos mais diversos momentos da história, né, desde o século I até hoje, quais foram os caminhos, né, ou qual foi o caminho que eles adotaram para entender o livro. Às vezes o caminho deu certo, às vezes não deu certo, né? E nós vamos ver aqui quais caminhos foram esses. Deu para entender então o título da lição? Eu gosto de colocar nesses termos porque aí a coisa vem para a mão da gente, né? O caminho para entender. Eu coloquei aqui uma frase de um autor do século XVIII, né, os anos 1700, né, um pietista. Pietistas são aqueles irmãos que reagiram contra o evangelho mais acadêmico, né, mais intelectualizado, em favor de uma fé mais de oração, mais devocional, mais espiritual, né? E esse irmão aqui, tentando entender o Apocalipse, né, ele escreveu algo que acho que fica bem aqui como frase introdutória, né? Ele disse o seguinte: o Apocalipse não foi escrito sem lágrimas, e tampouco será compreendido sem lágrimas. Então ele é um livro para chorar, né? Seja pelo esforço de aprender, né, seja pelo que nós vamos entender dele. Outra coisa que eu quero lembrar, antes da gente começar, é que o livro contém uma bênção, que está no versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quem recebe essa bênção? Eu recebo. Eu quero essa bênção. Nós estamos vivendo um momento perigoso. A fé cristã envolve perigos, envolve adversidade, envolve confrontação, requer resistência, né? E esse livro aqui, pelo que nós estamos entendendo, contém instrumentos, contém segredos, contém bênçãos para os cristãos viverem a vida cristã de modo piedoso, né? Então nós queremos essa bênção aí. Quando ele fala aqui, aqueles que leem e ouvem, nós temos que lembrar que naquela época tinham os ledores oficiais, os leitores oficiais. Por quê? Porque nem todo mundo sabia ler. Então a igreja tinha lá o pastor, o professor, etc e tal, e tinha o cara que lia cartas. Então o cara que lia cartas era o cara que ia receber, abrir, ver, etc, etc, para depois se colocar na frente da igreja e ler, né? Então, bem-aventurados que leem o livro e bem-aventurados que ouvem as palavras desse livro, né? Depois, a pergunta que eu fiz aqui para a lição é o seguinte, né? Como a igreja atendeu essa bênção, né? Esse livro é difícil, né? Então vamos a ele, né? Vamos ver. Bom, eu coloquei aqui diversos caminhos, então, já entrando agora na carne, né, da lição. Vamos até onde der, terminamos na próxima lição. A primeira interpretação, a ordem aqui também não importa, tá? Eu não coloquei em ordem de importância, ordem de aceitação, eu coloquei aleatoriamente, como eu encontrei nos livros que eu consultei. A primeira interpretação, o primeiro método, é um método da história geral, ou seja,
O livro de Apocalipse, como foi falado na última aula, o livro de Apocalipse é um plano da história. Então ele foi escrito aqui, vamos arredondar para ano 100, né? Vamos arredondar, né? E nós estamos aqui em 2020, vamos arredondar também, né? Então o Apocalipse, de um modo cifrado, de um modo enigmático, né? Ele trata da história da igreja. Isso aqui é a história da igreja, até onde, né, ela veio lá da época de Jesus, vai até onde Jesus quiser, mas o livro do Apocalipse trata de modo amplo e global, né, como se ele tivesse um esboço da história. Então você pode pegar o livro de Apocalipse, a partir ali do capítulo 4, especialmente, né, e ir seguindo como se ele estivesse tratando dos anos 500, 800, o ano 1000. Você pode procurar aí dentro a Reforma, pode procurar os avivamentos, missões, etc., até o final, até a vinda de Jesus e tal, né? Então, nesse caso, as 7 igrejas ali da Ásia não são exatamente aquelas 7 igrejas ali. Elas se referem a etapas da igreja, né? Então não faltam intérpretes para dizer o seguinte: Éfeso é a igreja primitiva, é a igreja ali dos primeiros séculos. Aí depois você vai para Esmirna. Esmirna é a igreja que veio depois, não se sabe exatamente quando, né? Aí as datas variam. Depois a igreja de Pérgamo é a igreja que veio depois. Depois a igreja de Tiatira, digamos, é a igreja da Idade Média. Depois vem a igreja de Sardes, que é a igreja da Reforma. Aí depois vem a igreja de Filadélfia, que é a igreja mais recente aí dos últimos séculos. E depois a igreja de Laodiceia é a igreja fria, a igreja apóstata do fim dos tempos. Quem sabe é a igreja da nossa era, ou as coisas vão piorando aí, né? E Jesus está assim como quem cata os últimos frutos, né? Porque a igreja de fato apostatou, né? E vai cair numa situação de decadência. Deu para entender? E o Apocalipse então seria, na verdade, um plano da história, como se Deus tivesse concedido, por meio de figuras, enigmas, símbolos e números, né? Um plano que começa desde João, né? Vamos colocar aqui João, né? O João do Apocalipse, até o fim. Até o fim, né? Então esse caminho, esse método, se chama histórica geral. Ou seja, é um plano da história global, né? Alguns problemas que esse método enfrenta, de acordo com esse autor que eu citei na aula passada e está aqui de novo, o Adolf Paul, que está vivo ainda, ele diz o seguinte: embora o Apocalipse seja de fato útil, né, ele possa abençoar igrejas de todas as eras, quer dizer, qualquer igreja do tempo pode ler Apocalipse com proveito, né, o livro não é, de fato, ele não tem o compromisso de ser um plano da história geral, né? E se você tentar lê-lo dessa forma, você pode, na verdade, forçar o Apocalipse a dizer coisas que ele não está dizendo. Então esse método tem um pouco de artificialismo, né? Você acaba sendo tentado a encaixar toda a história dentro do Apocalipse. Então você fala assim, por exemplo, a igreja da Reforma. A igreja da Reforma deve ser essa igreja aqui, né? Aí você vai ali, você fica procurando, entendeu? E isso pode cair num certo artificialismo, né? Agora, claro, o método, ele tem sua validade, né? Claro que, como método, ele pode ter, digamos, suas vantagens, por isso foi adotado, né? Quem adotou esse método, adotou para alcançar um objetivo. Qual o objetivo? Entender o Apocalipse. Ocorre que, com o passar do tempo, o método pode ter, digamos, seus excessos, né? E incorrer em certos erros, né? Mas, como se diz, usado com moderação, ele tem sua validade. Deu para entender esse caminho?
Esse método histórico, na verdade, para mim até me agrada a ideia de que o Apocalipse, né, fala até colocaria antes de João, da vinda de Cristo, né, até o fim. Mas seria em ordem cronológica, no caso, esse método histórico? Seria, como você falou aí, por exemplo, a igreja de Éfeso, seria, né, como está a primeira igreja encerrada, seria a igreja primitiva. Na ordem, ou pode ser na aleatória também, por exemplo, assim, essa igreja pode, de Éfeso, existia na época lá, para foi escrito, né? Mas também se aplica a igrejas que tiveram essas características em todas as épocas. Daí seria seria em ordem cronológica, no caso, né? Ou interessante. Não sei. Em relação aos capítulos 2 e 3, sim. Né? Os capítulos 2 e 3 etapas da igreja. Então, ao invés de você entender que, como eu fiz aqui no início do curso, né? Desenhar o mapa da Turquia, falar, igreja, essa daqui e tal, João escreveu para elas e tal, né? Então, esse método, como você falou, ele liberta o Apocalipse daquele historicismo radical, ou seja, João escreveu para a igreja de Éfeso. O pastor de Éfeso abriu o rolo, leu para a igreja dele, e ponto. O Apocalipse é uma epístola. Assim como Paulo escreveu para a igreja de Corinto, né? João escreveu para aquelas igrejas. Também liberta o Apocalipse de um outro método que eu vou apresentar aqui, que é o Apocalipse é futuro, né? Então veja como os métodos, eles reagem contra erros e excessos, né? Agora, para chegar mais perto do que você perguntou, né? Quando se propõe um método, né, você tem, digamos, uma proposta. Aí os estudiosos vão tentar, através desse caminho, elucidar o Apocalipse. Né? Então, se é rigorosamente cronológico ou não, ainda está dentro do método. Né? É possível que alguém, usando o método, utilize aquilo que nós falamos na aula passada, de sequencial, rigorosamente sequencial, ou paralelo, e ainda será histórico. Né? Ainda será um plano global da história. Né? Bom, eu também acredito que existe um desfecho da história desde o início, né? Desde Gênesis no Apocalipse. Opa, você foi mais longe ainda. Na ideia de ter no Apocalipse um contexto histórico também. Como diz que é um livro de profecia, ele tem um sistema profético. Sim. E tem também o que fica para todos os tempos, a parte espiritual, que é os princípios. Mas aí você já abrangiu diversos métodos. Né? Veja, todo método tem sua validade. Né? Esse método tem uma vantagem, que a gente vai entender melhor essa vantagem na medida em que estudar os outros métodos e comparar. Né? Então me lembrem de falar sobre isso no final. A vantagem do método. Né? Uma vantagem que eu já posso colocar aqui, já falei, né? vou enfatizar, liberta o Apocalipse daquele historicismo radical. O que é historicismo radical? A carta foi escrita para eles. Por exemplo, a carta aos Efésios não foi escrita para a Igreja Batista do Bacaxiri, foi escrita para os Efésios. Nós aproveitamos aquela carta. Nós não temos problema de véu, por exemplo, da Igreja de Corinto. Então nós vamos jogar a carta de Coríntios fora? Não. Nós vamos ler aquela carta e fazer, digamos, analogias, né, entre os problemas que eles enfrentavam e os problemas que nós enfrentamos. Mas nós não temos problema de carne sacrificada a ídolo, nós temos outros problemas. Né? Então é assim que nós lemos as epístolas, deu para entender? Né? Nós não temos os mesmos problemas da igreja de Gálatas. Nós não estamos circuncidando os homens. Né? O que nós fazemos? Nós comparamos aqueles problemas com nossos problemas e aplicamos o ensino, o princípio, o ensino por trás. Né? Mas nós não devemos fazer isso com o Apocalipse rigorosamente. Por quê? Porque Apocalipse não é uma epístola. É um livro de profecia. Então ele tem que ser liberto desse contexto histórico. Né? Porém, quem libertou o Apocalipse do contexto histórico, levou o Apocalipse lá para o final e trancou ele lá. Né? Então esse método tem uma vantagem. Solta o Apocalipse. Né? Então, quem prendeu o Apocalipse aqui,
cometeu excessos. Quem prendeu o Apocalipse aqui no final também cometeu excessos. Esse método solta o Apocalipse e deixa ele percorrer a história. Ele vale, por exemplo, o irmãozinho aqui, lá no ano 500, que leu o Apocalipse, foi edificado, né? O irmão aqui no ano 800, que leu o Apocalipse, foi abençoado. Cometeu erros, quem sabe, né? O irmão aqui da Reforma, né, do ano 1500 e tal, foi abençoado. Então, assim, o Apocalipse edificou, exortou, consolou as igrejas ao longo do tempo. Nesse sentido, as igrejas da história se viram a si mesmas nas igrejas do Apocalipse. E isso é a aplicação desse método, né? Nós vamos ver que isso parece natural, porém, em outros momentos, a igreja vai cometer outros erros. Ela não vai se ver, né, no Apocalipse. Ela vai pensar, não, o Apocalipse é para o futuro, quando Jesus voltar, né? Vamos passar para o outro método para vocês entenderem a comparação, né? Acho que vai ficar mais claro. E só uma coisa, Oi. ele é bem adotado, ele é um dos mais adotados. Você diz aqui não. É bastante adotado, exatamente. Está ali, né? Nas vantagens, é bastante adotado no meio protestante, sim, né? Justamente por essa vantagem de libertar, né? Quando eu coloco aqui o problema, o autor, né? Eu estou apresentando para vocês, na verdade, uma advertência. Não force o Apocalipse a falar sobre como nós tratamos, né? Cadê a Segunda Guerra Mundial? Vamos ver, é o selo tal. Não faça esse excesso, né? Não queira ler no Apocalipse todos os eventos da história. Cadê o Holocausto? Né? Cadê Hitler? Então Hitler, deixa eu ver, é a trombeta, não sei o que, é o cavaleiro amarelo. Não chega a esse ponto, ok? Então é um método bom, porém tem que ser usado com moderação. Bom, não falta quem queira fazer isso, né? Veja aí os filmes. Tem um pouquinho de ingenuidade fazer isso. Não entendi. Até um pouquinho de ingenuidade. É um erro, é um excesso. O método não se presta a isso. O método apenas quer colocar o Apocalipse como um livro para nós, em qualquer tempo, né? O segundo método é aquele que eu chamei de historicismo radical. Olha só. Considera que o livro se refere à história do final do primeiro século. O livro todo, não só o das igrejas, mas o livro todo é recuado para cá. O livro foi escrito por João para as igrejas da Ásia Menor. E por que ele tem esse monte de bicho aí e tal? Porque foi escrito de modo cifrado, codificado, por questões de segurança. Então a besta é o imperador romano. O profeta é o senado romano, é o sacerdote lá do culto ao imperador, né? Babilônia é Roma. Então, ele escreveu, na verdade, uma advertência para os irmãos daquele tempo, né? E por que ele usa todas essas figuras, cores, etc, etc? Por questões de segurança, né? Então, a queda de Babilônia é a queda do Império Romano. Ele de fato esperava que Jesus viesse imediatamente, por isso ele escreve para os irmãos: cuidado, fiquem firmes, o tempo da vinda de Cristo é breve. Então, nesse caso, João é apenas um irmãozinho bem intencionado que está preso, né? Preso pela besta, né? E ele quer impedir que as suas igrejas desanimem. Então eles falam: irmãos, fiquem firmes, porque o imperador vai cair, Jesus Cristo virá e derrubará o imperador, e nós herdaremos o reino de Deus, porque ele está chegando. Como Cristo não voltou, o livro, na verdade, é um erro de cálculo. O livro é um erro, certo? E nós aproveitamos o Apocalipse como? Dizendo: olha, vamos aproveitar a fé desses irmãos, o zelo, o temor de Deus,
para a nossa edificação. Mas ele é um livro equivocado, né? Então, essa é a consequência de aprisionar o Apocalipse no tempo em que ele foi escrito. O Apocalipse não tem nada a dizer para as igrejas da história, a não ser a edificação. O exemplo de fé, o exemplo de persistência. Então esse é um modelo extremamente radical, liberal, né? Que não aceita aquilo que o irmão ali falou, o caráter profético do livro, né? Então eu vou colocar aqui os problemas já para vocês entenderem. Esse método ignora a profecia. Quer dizer, João não era um profeta, João apenas fez um cálculo, né? E um cálculo bem intencionado, né? Como se fez aí no século passado. Irmãos, Jesus está às portas. Vigia, cuidado, né? Cuidado com o pecado, cuidado, porque Jesus está... Então você usa essa pressão, essa tensão escatológica para manter os irmãos em estado de alerta. Mas foi um erro de cálculo. Jesus não veio no século passado, não veio no ano 2000, passou o ano 2000 e não veio. O que a gente faz com essas profecias aí do Hal Lindsey, Tim LaHaye, essa turma toda aí que manteve a igreja assustada nos anos 70 e 80, dizendo que o mundo iria acabar e o comunismo era besta e tal? Erro de cálculo. Erro de cálculo. O que nós fazemos com isso então? Nós usamos como, olha, nós também temos que esperar Jesus e tal. Então, os irmãos que viveram aqui depois vão tratar o Apocalipse como um erro de cálculo. Um erro bem intencionado, porém um erro de cálculo. Mas isso ignora a profecia. Não a profecia dos irmãozinhos aí do século passado, dos anos 70, 80 e tal. Mas a profecia de um livro da Bíblia, de um livro inspirado, né? E nós não colocamos em pé de igualdade um livro inspirado que está no cânon com a profecia que um irmão aí diz que Jesus vai vir no ano, sei lá, 2017, 2012, 2016, 2020, né? Essas datas furadas, né? Mesmo no final do coloca livro, no mesmo pé de igualdade. Mesmo no final do livro, capítulo 21, 22, que fala literalmente da nova Jerusalém descendo do céu e descrevendo tudo, esse método encaixa aí esse capítulo lá atrás também? Sim. Jesus virá e restaurará todas as coisas, né? Lembra que os discípulos esperavam o reino de Deus? Lembra que há uma certa expectativa elevada, né? Isso é muito comum hoje no estudo da Bíblia. Pensar que isso que eu estou falando para vocês é adotado em relação a Jesus, é adotado em relação a Paulo, né? A igreja primitiva foi levada a pensar que Jesus viria muito brevemente. Então, o breve do Novo Testamento é breve mesmo. No tempo deles, né? No tempo deles. Paulo até fala em Tessalonicenses, né? E nós, os que estivemos vivos... Então, esse tipo de informação leva muita gente a pensar que a igreja primitiva errou o cálculo. Inclusive, Jesus errou o cálculo, né? Porque Jesus falou... eis que breve veio, etc. Cuide, não passará essa geração, até que tudo aconteça. Então, assim, tem umas interpretações aí que... Vocês não terminarão de percorrer a cidade. Exato, até que veio o reino de Deus. Então, esse tipo de palavra foi entendido, às vezes, de modo equivocado. E os irmãos, por exemplo, os irmãos mais radicais, que venderam seus bens, né, que foram perseguidos, martirizados... teve uma elevada expectativa sobre a vida de Jesus. João está no bico do corvo, entre aspas, né? Porque ele está na virada do século. João está ali pelos anos 90, segundo a maioria acredita, e ele é um dos últimos. E a igreja do seu tempo está vendo o Império Romano como um monstro inabalável, e a igreja como uns gato pingado, apanhando de todo lado, apanhando dos judeus, apanhando dos pagãos, apanhando do imperador, e João como o último apóstolo preso. Se coloca no lugar deles. Eles estão pensando, gente,
Eles estão como os discípulos de Emaús. Nós achávamos que Cristo viria. Nós achávamos. Né? Então, de fato, a igreja está numa crise de fé, não há dúvida. Porque todos os apóstolos já morreram, só resta João, se João é o apóstolo, como nós entendemos que é, e até ele está preso. Então a igreja está pensando, o que será da segunda geração? O que será de nós? E Jesus que não vem? Então, de fato, tem aqui uma tensão muito forte, como teve em diversos momentos da história da igreja. Né? Esses críticos aqui, então, essa posição ela é, digamos, da teologia liberal, né? Ela não tem nenhum pudor em dizer, eles erraram. Né? São irmãos como nós, que tiveram medo e erraram. Ah, então a gente joga Apocalipse fora? Não, guarda Apocalipse aí. Vamos imitar a fé desses irmãos, a persistência, a fidelidade e tal. Mas assim, tudo que eles disseram foi um erro de cálculo. Né? Nós temos que confiar na palavra de Jesus, em outras profecias. Apocalipse é um livro encerrado. Essa é radical. Aí você poderia pensar, mas por que alguém fez isso com a Bíblia? Né? Quem foi o desgramado desse, né? Não tinha o que fazer, que fez isso com a Bíblia? Irmãos, excesso gera excesso. Né? Fanáticos apocaliptistas sempre teve ao longo da história. Louco, marcando a data da vinda de Jesus, mandando todo mundo vender os bens, ir para os campos, etc. Louco sempre teve. Sempre teve. Pessoas fanáticas, né, que ensandeceram em torno de datas, eventos e tudo mais. Até hoje tem. Certo? Pessoas sérias se debruçaram sobre a Bíblia e disseram, por que esse livro está gerando esse tipo de paranoia? E tentou um caminho alternativo. Então, o excesso do fanatismo gerou um excesso do outro lado. E esses irmãos tentaram ir por esse caminho, para sanear ou para equilibrar essa loucura de certos grupos milenaristas, apocalipsistas, que estavam causando dano à igreja. Então é assim que surgem essas teorias. Hoje nós podemos nos apegar a métodos melhores, né? Nós já podemos abandonar esse excesso desse método e nos apegar a métodos melhores, graças a Deus. Né? O erro deles nos leva ao equilíbrio. Acertar a data. A não marcar data ou, né, fazer outro cálculo. Né? Por que as pessoas marcam data depois de tantos erros? Porque eu achei o caminho correto, a fórmula correta. Né? Diga, irmão Aires, né? Eu gostaria de só para refletir um Sim. pouco na ideia. O primeiro versículo ele fala uma coisa assim, que é a revelação de Jesus Cristo. Isso. Que Deus deu para mostrar a seus servos. Imagina que uma pessoa não é servo de Deus. Eu creio que as igrejas daquela época e os servos de Deus, ao ler uma coisa que eles estavam vivendo no momento, e Deus quer corrigir. Para quem está vivendo, por exemplo, nós como Igreja Batista, estamos vivendo algo e nós recebemos uma correção de Deus direta, nós sabemos do que Ele está tratando e falando. Não vai ser difícil. Como hoje, fora igual o irmão está falando, muitos estudiosos que para entender a palavra, teria que ser primeiro de Deus, ser primeiro servo. Primeiro, para poder entender. Né? Agora deixa eu fazer uma advertência sobre isso. Né? A gente tem que tomar cuidado com essa sua reflexão pelo seguinte: pode parecer que apenas os heréticos, né, erram na interpretação das Escrituras. Né? E os cristãos de oração, os cristãos piedosos e tal, não erram. Esse é um perigo mais refinado ainda. Nós temos caminhos bons de interpretação das Escrituras, de pessoas que a gente pensa, meu Deus, esse cara precisa, né? E estão aí. Eles abriram caminhos corretos, válidos.
Né? E temos na seara dos crentes, né, erros graves. Né? Por exemplo, né, eu não sei se eu tratei isso aqui, acho que na época da história da escatologia, né? A igreja dos reformados, a igreja de Lutero, a igreja de Calvino, deu um grande freio na escatologia. O Lutero, por exemplo, criticou o livro de Apocalipse, como se fosse um livro que tem que ver se vale a pena traduzir esse livro. Vocês sabem que Lutero traduziu o Novo Testamento em pouco tempo, né? Ele estava preso mais ou menos, ele estava escondido e ele traduziu, olha a genialidade do cara, né? Traduziu a Bíblia para o alemão, quando não havia nem sequer cartilha e gramática do alemão, né? O cara foi um gênio. Dentro dessa empreitada toda, ele pensou, vale a pena traduzir Apocalipse? Esse livro é meio esquisito. Aí você se pergunta, por que um homem como Lutero teve ressalvas contra Apocalipse? Porque o Apocalipse estava sendo usado por diversos grupos protestantes, inclusive nossos primos distantes, os anabatistas, para pregar a vinda imediata de Cristo. E as pessoas estavam saindo pelo campo e vendendo tudo e fazendo loucuras, entende? Em prol, lendo o Apocalipse. Então é isso que eu estou querendo dizer. O Apocalipse, quando é levado a um excesso, ele provoca uma reação contrária, né? Então, a questão, eu entendo o que você está dizendo, é claro, é um livro espiritual, é profecia, é revelação, é para mostrar, né? Mas ele requer um cuidado, digamos, maior, né? Que muita gente boa, orando e jejuando, né? Meteu os pés pelas mãos. Só para completar, né? Eu considero o Apocalipse como se fosse uma parábola. Porque Cristo, quando ele falava em parábola, os fariseus não entendiam, aqueles que não eram do reino ficavam sem compreender. E ele mesmo falou, a gente fala através de parábola para que eles mesmos não vão entender. Sim, mas a vocês é dado entender. Exatamente. Se fosse escrito o Apocalipse às claras, ele talvez nem existia mais. Porque ele afeta muitos, principalmente muita religião. Né? Sim. Então, eu creio que, através do próprio Apocalipse, ele tem referências, por exemplo, como nós vamos saber que é para nós? Sim. Porque a própria Apocalipse fala, aquele que tem ouvido, se alguém que tem ouvido, ouve as palavras, o Espírito fala à igreja. Mas a ideia... Sim. Você está dizendo que o Apocalipse é válido, né? E assim como ele exortou lá e aqueles primeiros irmãos receberam, nós também recebemos, né? Agora, isso já pressupõe um caminho, né? Você já está intuindo um caminho. E veja, esse nosso caminho, essa nossa postura, porque nós estamos aqui estudando o Apocalipse, mostra que nós já superamos diversos erros. Mas por que nós estamos vivendo um tempo em que a igreja não estuda o Apocalipse? Intuitivamente, ela está adotando um método. Apocalipse não é para esse tempo, não é para esse momento, é difícil, né? Ela está adotando um método, uma postura. Aquela tensão escatológica de quem era crente nos anos 70 e 80, aquela tensão escatológica da Guerra Fria, do comunismo, do Gorbachev, né? A vinda de Jesus e tal, porque o mundo não passa do ano 2000, deu lugar a um cansaço inevitável. Quer dizer, inevitável não, constatável, está aí, né? O Apocalipse, aí de novo a sua palavra, né? Quem tem ouvidos ouça. Eis que estou à porta e bato. Essa palavra serve para nós, né? Para quem viveu aquela tensão escatológica dos anos 70 e 80, pode ter entendido o Apocalipse talvez com certos excessos, corretamente, porém com excessos, marcando data. Eu lembro de um pastor na minha igreja dizendo, Jesus não passa de 1985, eu fiz as contas imediatamente e falei, meu Deus, vai ter que de casar. Ai meu Deus, eu vou morrer virgem.
Imagina a tensão que nós vivíamos. Direto ao céu. Ah, é direto ao céu. Ia ser dos 144 mil, né? A tensão que nós vivíamos era assim, será que vai ter culto domingo que vem ou Jesus vem essa semana? Né? O pastor despediu o culto dizendo assim, irmãos, vigiem, Jesus está às portas. Né? A igreja era mantida num estado de tensão constante. Nós não estudávamos, os crentes. Quem ia fazer faculdade para quê? Jesus vai voltar mesmo. Né? Então, peraí só um pouquinho, a irmã ia falar. Só um minuto, segura aí. Eu, para dizer a verdade, eu leio Apocalipse como uma pressão que a gente sempre tem que estar preparado. Porque como muitos falam, no tempo que a gente está, Jesus vai voltar. Nós não sabemos quando. Só que ele mostra que a gente sempre tem que estar preparado. Essa é uma leitura de Apocalipse, entendeu? E dessa forma Que se torna, a senhora está perfeita, correta, né? Porque é isso que o Apocalipse quer fazer para os crentes de todas as épocas. Cuidem, vigiem. O tempo é breve mesmo, o nosso tempo é sempre breve. Então, o Apocalipse, você falou, se tivesse sido escrito claramente, né? O Apocalipse é escrito de uma forma, assim como também as palavras de Jesus e a palavra dos apóstolos, de modo que a igreja sempre esteja atenta. A palavra do ladrão, eis que venho como ladrão, está em Jesus, está em Paulo, está em Pedro, está no Apocalipse. Venho como ladrão. Se a pessoa soubesse a que hora vem o ladrão, vigiaria e protegeria a sua casa. Venho como ladrão. Venho na hora em que vocês não cuidam. Essa advertência é atemporal. Aí voltamos para o primeiro método. Atemporal. Todos os irmãos devem aguardar. Agora, por causa disso, devem cometer excessos? Não. Devem estar, como Jesus falou, vai estar no campo com a enxada na mão. É assim que tem que estar. Né? Um será tomado, outro será deixado. Estarão dois dormindo na sua cama, sua vida normal. Esse para mim é o grande ponto do Apocalipse. Como é que se vive a vida ordinária, a vida normal, aguardando Jesus Cristo? Aí, obra do Espírito. Só os servos de Deus entendem. Né? O excesso de apocalipsismo leva à loucura. Vamos vender tudo, vamos para uma fazenda. A Polícia Federal não pegou aí recentemente uma fazenda, né? Que as pessoas vendem tudo, depositam na conta do líder da igreja, né? E vai para essa fazenda esperar Jesus, trabalhar como escravo e tal, e o cara está fazendo mega investimento e tal, e está ficando rico. Né? Quer dizer, isso sempre vai acontecer. Que tipo de crente cai nesse tipo de conversa? O apocalipsista. O cara que acredita que tem que construir depósito embaixo de casa, essas loucuras todas. Por outro lado, nós podemos estar no outro excesso. Né? O mundo está tão bom, né? Jesus, eu não estou com pressa não. Né? Eu sei que Jesus vem, mas eu não estou com pressa não. Né? Estou bem aqui, né? A Babilônia não é tão ruim. Né? Dá para fazer negócios, casar, viver e tal. Fazer longos planos, né, para a Babilônia. Ótimo. Né? Essa é uma igreja perigosa. Essa é uma igreja que talvez não ouça a voz do Senhor. O desafio aqui, o desafio e o fio, né? O caminho estreito é viver a vida que o Senhor te deu, fazer tudo para a glória de Deus, né? E ao mesmo tempo viver para o Senhor. Né? Bom, deixa eu parar aqui, irmão. Existe alguma possibilidade do livro de Apocalipse não ser, apesar de ele ter sido canonizado, ele não ser, digamos assim, fiel? Ou... Não. Ele, veja, essa é uma parte do pressuposto que ele é... A tua dúvida é, digamos assim, permanente. Né? Agora, nós tratamos isso aqui numa das aulas passadas, falando o seguinte... O livro de Apocalipse pertence a um imenso volume de material escatológico. Né? Então, assim, junto com o Apocalipse tem dezenas, não vou chutar mais do que isso, mas tem muito material escatológico. Né?
O livro de Apocalipse foi um dos últimos a ser aceito no cânon, né? Por critérios rigorosíssimos, né? Então, se ele está aí, esse para nós é um ponto superado, né? Ele é difícil, né? A pergunta de Lutero, vale a pena botar esse livro na Bíblia, é recorrente, dá vontade de dizer, puxa vida, né? A gente podia ficar sem as bestas, né? Sem essa... Porque assim, o sermão de Jesus é suficiente, ele fala tudo, né? Ele fala que Deus virá, que o reino será instalado, etc. Fala tudo, né? Mas na próxima aula, ou na outra lá, né, na última, eu quero enfocar a teologia de Apocalipse para demonstrar o que nós não saberíamos sem Apocalipse, de valor teológico. Quem que levantou a mão, Ismael? Para mim, o objetivo do Apocalipse... Fala mais alto. O objetivo da palavra de Deus, nos dá o Apocalipse, é um só, é um testemunho de Deus. Deus irá julgar os homens, ponto final. Por isso que o mundo hoje vive no medo da palavra Apocalipse. Eles têm medo, porque sabem que o final está aí. Existe um final. Antes parece que não existia, né? Agora existe um final. Então eles têm medo. E para nós é bênção, porque tudo que está escrito lá é para o nosso bem. É um desafio, né? Porém, é isso aí. Veja, quando eu coloquei aqui o caminho, o método, é assim, nós queremos chegar ao mesmo objetivo que os irmãos da igreja primitiva chegaram. O Apocalipse foi escrito para eles como consolo, né? E respondendo aqui, acrescentando a tua pergunta, foi recebido por eles como consolo, senão não teria sido preservado, né? Uma igreja que está correndo risco de vida, ela preservou isso. Então isso nos garante que o Apocalipse foi recebido por eles como palavra de consolo, de exortação, de ânimo, de perseverança, de uma igreja que está com a faca no pescoço, que está dizendo Jesus é o Senhor e não César. E isso é assim, eu saio para trabalhar amanhã, não sei se volto, né? Tipo assim, vamos supor, quarta-feira tem culto ao imperador, todos têm que ir, e nós não iremos. E qual será a reação do governo? Ele vai perseguir ou ele vai fazer vista grossa? Um dia ele surta lá e acha que tem que... É assim. Então, o Apocalipse foi recebido por esta igreja. Os outros Apocalipses se perderam. Esse ficou. Então, a igreja entendeu o recado. O desafio agora é o seguinte: nós conseguimos entender o recado? Aqui está o caminho, o método, né? Nós queremos caminho para o quê? Para entender Apocalipse como palavra do Senhor aos seus servos, como advertência, como graça, como exortação, né? Sairmos amanhã para o nosso dia a dia dizendo: o Senhor dará a palavra final sobre isso. Essa Babilônia vai cair, né? A Babilônia deles caiu, a nossa também vai cair. Vai cair. Mesmo que eu não veja, vai cair, né? Nós não adoraremos os ídolos desse mundo, né? Mas manter esta tensão saudável entre o já e o ainda não, né? Aquela tensão, né? Isso é obra do Espírito. Tudo bem aí? Podemos continuar para o terceiro método? Tá. O terceiro método é muito importante porque ele é extremamente popular, né? Eu coloquei ali no primeiro método que ele é muito adotado no meio protestante. Quando a gente fala meio protestante, a gente está se referindo às igrejas mais históricas, né? A nossa entra aí também e tal, mas assim, o presbiterianismo, o luteranismo, essas igrejas mais antigas, né? A interpretação escatológica ou futurista está mais ligada às igrejas pentecostais, às igrejas que enfatizam mais a vinda de Jesus. Nós já estudamos aqui na história da escatologia que o pentecostalismo acendeu o fogo da escatologia, né? Que as igrejas históricas, a nossa inclusive, não são muito quentes no sentido escatológico, né? Nossas igrejas tendem a ser igrejas missionárias, igrejas do trabalho.
né? Se nós estivermos trabalhando, fazendo a obra do Senhor, nós estamos preparados. Não se preocupam muito com interpretar profecias, etc., né? Mas as igrejas pentecostais acenderam o fogo do Apocalipse, porque eles entenderam que o derramar do Espírito Santo era uma evidência da brevidade da vinda de Jesus, e que o Espírito Santo então estava sendo derramado para a colheita final, né? Então eles apresentam aqui algumas inovações. Vamos ver aqui, olha. A partir do capítulo 2, ou mais propriamente do capítulo 4, porque o capítulo 2 e 3 falam das igrejas. Então beleza, aqui nós não temos muito problema, né? Podem ser as igrejas lá da Ásia Menor, e elas podem também tratar das igrejas da história. Mas a partir do capítulo 4 se refere ao período posterior ao arrebatamento da igreja. Então leia ali comigo capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: depois destas coisas quais? Capítulos 2 e 3, que representam a era da igreja. Depois destas coisas, olhei e vi uma porta aberta no céu, certo? Como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, trombeta, porta no céu, entendeu? Trombeta, porta no céu, né? E uma voz dizendo, sobe para aqui. Está aí o arrebatamento. João representa a igreja. João representa a igreja. Ele ouve uma trombeta e ouve uma voz dizendo, sobe para cá. Sobe para cá é o arrebatamento. Pronto. Então, a partir do capítulo 4, tudo está trancado lá. Então, seria... Agora você esquece aqui, né, o historicismo, né? Esquece o historicismo e vamos para o outro extremo. O extremo do fim. Então, o Apocalipse trata do fim, né? E tudo está represado depois do arrebatamento. O arrebatamento é um evento súbito. Súbito. Pode acontecer a qualquer momento. É uma fração de segundo. Tchum, foi, acabou. Né? E tudo mais do Apocalipse está aqui a partir do capítulo 4, versículo 1. Então, tudo que o Apocalipse diz está trancado por essa porta aqui. Essa porta se chama arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento, essa porta vai ser aberta. E então quem ficar vai ser lançado dentro do Apocalipse. Então selo, besta, demônio, guerra, trombeta, taça, anticristo, número da besta, etc. Tudo está aqui dentro, né? Como aqui dentro do Apocalipse fala em multidões, fala em testemunhas de Jesus, então eles acham aqui uma segunda chamada, né, em que ainda haverá uma certa salvação. É Timahai, né? Há uma certa salvação. Aí você vai ser martirizado, etc, etc, mas você fica para essa segunda chamada. Depois acabou, né? Então do céu só vem fogo, 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 até que, né, os crentes estão aqui no céu, né? E o Apocalipse está acontecendo na terra, né? E os crentes estão aqui no céu, Nas bodas. nas bodas, exatamente, nas bodas e tal. E depois então eles vêm todos com Jesus, né? Então aqui está o arrebatamento, aqui está a segunda vinda, e então segue a história, milênio, etc, guerra, batalha, juízo final, etc, e daí então a eternidade, né? O importante é a gente saber que essa é uma interpretação recente. Veja só, o fato de aquele povo liberal, aquele método segundo que eu coloquei, né, os liberais, terem trancado o Apocalipse aqui no começo, aqui em João, né, e considerado erro, causou uma outra reação. Qual reação? Não, está totalmente errado vocês. O Apocalipse é escrito para o fim.
O que os irmãos aqui fizeram com eles, eu não sei. O que os irmãos da história fizeram com o Apocalipse, etc., se alguém marcou data, etc., azar deles, problema deles. O Apocalipse vem para o fim, e é depois do arrebatamento. Este arrebatamento isolado é doutrina escatológica, pentecostal, dispensacionalista. Tem cerca de 100 anos na história da igreja. Né? Veja lá a história da escatologia que eu dei. É uma visão recente. O fato de ser recente não prova que está equivocado. Não estou dizendo que está equivocado. Estou dizendo que é um método, um caminho para entender o Apocalipse. Se tivesse um caminho, plenamente satisfatório, todos os outros cairiam como descartados. Como não há, as apostas estão abertas. Se você tiver aí um método que resolva os problemas do Apocalipse e nos ajude a interpretá-lo, tenho certeza que o caminho está aberto. E os estudiosos bem intencionados estão tentando. Dependendo da época da história, publica-se um monte de livros de Apocalipse, depois para, depois volta de novo. Estamos tentando. Não? Mas dizer que o capítulo 4 se refere ao arrebatamento é uma doutrina bem isolada mesmo, porque sobe para que era só para João, você não vê multidão aqui. Você que está dizendo que é só para João, minha irmã. Sim, você está dizendo. mas é que sobe para João que você não representa... tem multidão, não tem ninguém subindo, nada. Só visão do trono. Ela está propondo um novo método, tá vendo? Sobe para aqui é só para João, isso é linguagem. Veja, eu estou brincando. O fato de Apocalipse usar linguagem cifrada, linguagem codificada, o céu é o limite. O céu é o limite, né? Porque a linguagem não é uma linguagem objetiva, não é uma linguagem precisa, literal, exatamente. Não é. É uma linguagem simbólica. O símbolo depende de certos elementos para ser decodificado, certo? Depende. Se você não detém esses elementos para abrir o símbolo, você dançou. Esse é o problema do Apocalipse. Então veja, os irmãos aqui de João têm toda a chance, todas as condições para entender bem o que era cabível a eles entenderem do Apocalipse. Porque eles detêm, digamos, a parte B do código. Qual é a parte B? A cultura, o tempo, a história, a linguagem. Nós não temos. João estava lá também ainda. João estava lá. Exatamente. Qualquer coisa pergunta para o cara. Exatamente. Nós não temos. Então nós estamos só, digamos assim, é como se fosse um livro cortado no meio, né? É como se alguém tivesse assim, rasga o livro no meio e a parte de baixo, a parte dos rodapés, que explica a parte de cima, perdeu. Era a tradição oral. Eles têm, nós não temos. Nós ficamos só com um código. E agora? Como é que interpreta? A legenda, né? Como é que interpreta agora? Então nós temos de fato um problema, que não é questão apenas de oração, é questão de estudo mesmo. Oração e estudo piedoso. Esse é o caminho que eu sempre proponho para os meus alunos em todo lugar, né? Intelecto e oração, né? Só a oração levou a certos excessos. Levou, Deus falou comigo, no meu quarto, Ele me mostrou e tal. Cuidado. Você não é a rainha da cocada preta, então cuidado. Deus não está revelando coisas exclusivas só para você. Então, baixa a bola, né? Por outro lado, também não é para dizer, eu consigo aqui decodificar o grego, etc, e para mim está tudo beleza e tal. Não, também não é. Agora, aquele de nós, né, que ouvir a voz do Espírito, né? Quem tem ouvidos, ouça, né? Entenda. Quem lê, entenda, como Jesus falou. Esse que vai para os dicionários e para a oração, né? Para os dicionários e para a oração, para os comentários e para a oração, para a comunhão dos irmãos, que é o que nós estamos fazendo aqui. Vamos juntos, né? Abrir as Escrituras e lutar com esse texto, né? Eu tenho
Eu não faço isso como Paulo fala, né? Eu não estou aqui lutando como quem golpeia o ar. Né? Eu tenho uma expectativa. Eu tenho uma expectativa que a igreja se sinta preparada para os eventos, que ela se sinta, que ela ouça a voz do Espírito. Eu tenho, né? E eu junto, né? Eu junto com vocês, junto aqui. Senão eu iria estudar Apocalipse nos meus estudos particulares, né? Escrever um livro sobre Apocalipse. Não, vamos juntos ouvir a voz do Espírito. Né? Eu tenho a expectativa justa, é justo, né, irmão? Que quem leia o Apocalipse receba a revelação, né? Receba discernimento. Né? Agora, nós não queremos entender tudo, necessariamente, mas entender o que o Espírito quer dizer para nós hoje, agora. É justo, não é? É justo. O Espírito também quer as mesmas coisas. Né? É Ele que está à porta batendo.